Vamos iniciar nosso Psicopedagoga 1. É um prazer compartilhar com vocês conhecimento, informações e hoje especialmente dicas de filmes. Isso mesmo? Escolhi um, gente, que vocês vão amar. Ele chama De Porta em Porta. Eu assisti na Netflix, foi um lançamento de 2002 e vejam vocês, foi indicação de uma profissional que eu admiro muito, a qual sou aluna, isso mesmo, a mentoria com a Tati De Andela. E aí, nesta mentoria, nesses bate-papos, nós temos muitas indicações de livros fantásticos, de filmes extraordinários que ajudam a gente no dia a dia, na constituição da nossa personalidade, da nossa pessoa, do nosso ser, mas que ajuda também nessa questão profissional. Como que é bom, né, a gente assistir um vídeo que faz diferença na nossa vida profissional, e é isso mesmo. Então, De Porta em Porta é a indicação da tia Dani hoje e eu vou contar para vocês por que eu escolhi esse livro. Mentira, por que eu escolhi este filme? Isso mesmo. Esse filme, ele conta a história real do Bill Porter. Bill Porter é o personagem principal da história e ele nasceu com paralisia cerebral. Então, a consequência da paralisia cerebral no personagem é a parte do movimento, né? A parte da expressão facial, que é uma coisa também muito importante para as nossas relações interpessoais, sociais. Então, ele tem essa dificuldade também. E a parte da fala. Ele tem todo um repertório de fala que demonstra, né, consequências dessa paralisia cerebral. E ele se dedica, ele se empenha nesse filme para poder ultrapassar esses obstáculos, o que também a gente faz no nosso dia a dia, né? Mas a pessoa que é portadora de algum tipo de diagnóstico que traz desafios ainda mais importantes, elas precisam sim se dedicar tanto através de estímulos, através de práticas, através de buscas, né? Para que elas possam desenvolver outras habilidades para poder suprir essas necessidades que elas têm dentro desse quadro, dentro desse diagnóstico. Então, esse filme, sim, ele retrata a inclusão. Ele fala como que é importante, né, as pessoas, de maneira geral, serem incluídas dentro desse processo social. E isso faz toda a diferença na vida das famílias, faz toda a diferença na vida das pessoas que têm, né, algum diagnóstico, como, por exemplo, a gente trabalha muito aqui na clínica as crianças autistas, né, TDAH, então, dentro desse diagnóstico tem algumas observações que a gente precisa estar trabalhando de forma mais profunda. Vamos lá. E aí, nessa história linda, nessas nuances ali, eu quero trazer à luz a uma coisa que me tocou mais, né? Que eu achei muito importante, que foi o papel da mãe. Gente, ser mãe é algo fantástico, né? A gente busca dar o nosso melhor, mas a gente sempre sente que a gente está em dúvida, em dívida. Isso acontece com vocês? Dúvida porque a gente fica pensando assim, será que esse é o melhor tratamento? Será que essa é a melhor maneira que eu posso agir com ele para tirar dele, extrair dele o seu potencial? Será que eu tô dando o meu melhor? E em dívida porque a gente acha assim, nossa, se eu tivesse um tempo a mais para dedicar, se eu conseguisse treinar mais o que a tia Daniela fala, né? Se eu conseguisse colocar em prática isso ou aquilo, então isso traz pra gente esses dois repertórios, né? Da dúvida e do sentimento de estar em dívida com as nossas crianças, para poder dar mais. E isso, gente, é indiferente do meu filho ter ou não um diagnóstico. A gente sempre tem essa sensação. E essa mãe do filme De Porta em Porta,
ela teve uma atuação brilhante. E eu não sei porque a gente é mãe, porque a gente lida com essa inclusão, a gente fica sempre observando, né, coisas que talvez outras pessoas vão assistir e nem se toque tanto para essas particularidades. E essa mãe, gente, ela não desiste e ela ensina nessa história duas coisas muito importantes para o Bill Porter. Ela ensina paciência e persistência. E aí, durante a história, ela leva ele para a entrevista, ela leva ele para o trabalho, e aí ela sempre fala com ele, fala: filho, olha, não desista. Quando falarem não para você, você pensa em maneiras para poder trazer uma nova possibilidade para que aquilo seja um sim. Ela traz ali várias condições para que ele, com exemplos, com atitudes, para que ele persista. E além da persistência, ela traz assim toda essa característica da paciência, de ter paciência com o outro também, porque a gente às vezes trabalha muito o contrário, né? Eu tenho um diagnóstico e eu quero que todas as pessoas, todos os coleguinhas da sala tenham paciência com meu filho, mas a gente também precisa trabalhar esse contrário, né? Quer dizer, eu ter paciência com o tempo que o outro precisa para me aceitar, com o tempo que o outro precisa para entender as minhas limitações, as minhas dificuldades, e isso é extremamente importante. Então, ela traz isso daí como uma bandeira para que ele consiga ultrapassar ali tudo que ele precisa ultrapassar. Porque, pensa, gente, é fácil uma pessoa com paralisia cerebral conseguir um emprego? Não é fácil. E a primeira vez, o que aconteceu? Porta na cara. Não é para você esse emprego, você não vai dar conta. Então ele teve muitas críticas, muitas dificuldades, mas ele não parou nessas limitações. E às vezes eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Será que hoje a gente está trabalhando com os nossos filhos essa persistência? Ou será que a gente tem deixado muitas das vezes o nosso lado acolhedor, o nosso lado materno, falar tão alto que a gente o tempo todo tá usando, né, aí a analogia da superproteção, a analogia da galinha, né? Vou colocar meus pintinhos todos debaixo do meu braço e vou proteger o tempo todo. Então, essa história de Porta em Porta com Bill Porter traz pra gente essa reflexão. Como que eu posso fazer para poder ajudar ele a ter mais autonomia? O que eu posso fazer para ajudar ele a alcançar? E a história, ela já traz o Bill Porter como um personagem adulto. E quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a gente precisa ficar mais atentos a essas condições de autonomia e de desenvolvimento. O que eu posso fazer para que a minha criança desenvolva ainda mais? E aí, no final da história, já dando um spoiler aqui para vocês, no final o que acontece? Bill Porter consegue exercer a profissão por mais de 40 anos, tendo o seu trabalho reconhecido, tendo o seu trabalho finalizado, na culminância desses 40 anos. Ele foi, ganhou o título em 1989, ele ganhou o título de vencedor, de vendedor do ano. Ele foi ali premiado, venceu entre todos daquela empresa, ele foi ali, teve esse mérito de vendedor do ano. E a profissão dele era essa, ele era vendedor para uma pessoa com paralisia cerebral. Gente, olha como ele teve que vencer obstáculos, como que ele teve que se superar, e de uma maneira brilhante, de uma maneira leve. O filme, ele traz essa leveza, sabe aquele domingo à tarde que você quer assistir um filme leve, que te inspira, que traz para você assim esse desejo de vencer também, esse desejo de ultrapassar
os obstáculos, de saber que nada é capaz de determinar quem eu sou ou quem eu quero ser. Nada, nada, gente. Não é um diagnóstico, não é um título de autismo, não é um diagnóstico de TDAH, não é nada, nada. Não é a minha condição econômica, não é a escola que eu estudo, não é o pai que eu tive, é o que eu faço com essa minha dificuldade, como eu transformo. E aí entra muito essa percepção da psicopedagogia, que é a de estimular habilidades e competências. Gente, que profissão maravilhosa! Como que a gente pode trazer uma habilidade à tona? Como que a gente pode desenvolver de uma maneira brilhante essa questão do aprender? E é esse o convite da vida, né? É um convite ao aprendizado constante. E essa história maravilhosa de inclusão desse ator que fez esse papel brilhantemente traz pra gente. Bora aprender? Psicopedagogia On, uma proposta para que a gente possa estar aí em ação pelo aprendizado, em ação pelos nossos filhos, em ação para que as possibilidades sejam inúmeras e que nenhum obstáculo nos limite. Vamos nessa?